desde o começo de 2023, a gente via notícias como essas aqui. Ó. O nosso ministro da Economia, Fernando Haddad, dizendo que aumentar impostos não estavam no radar. Notícia ali de março desse ano. E aí, nesse mês, em julho, o vice-líder do governo falou que impostos não vão aumentar com a reforma. É tudo fake news. Mas o que a gente vê, na verdade, é uma notícia recentemente soltada pelo IPEA, dizendo que o imposto novo, o IVA, que vai ser criado aqui no Brasil, pode chegar a 28% e ser o maior do mundo. E aí fica a pergunta, se isso acontecer mesmo, o que é que você vai fazer com os seus investimentos, como é que isso vai te impactar e como investir melhor num cenário de impostos mais altos? É isso que eu vou te dizer nesse vídeo, já me conta aqui embaixo. Você acha que o imposto do Brasil vai aumentar, vai diminuir? Eu não acho que político vai manter imposto nem diminuir. Se você não me conhece, muito prazer, eu sou Felipe Almeida, planejador financeiro CFP, analista de valores imobiliários CNPI, e desde o começo dessa história da reforma tributária aqui no Brasil, a gente tinha lá um monte de proposta da reforma, mas ninguém estava falando de quanto ia ser a alíquota de imposto de renda nova aqui no Brasil. No começo, o Bernardo Api, que é o secretário que deu entrada na reforma tributária, disse que ia ficar em torno de 25%, o que já coloca o Brasil num dos maiores pagadores de impostos do mundo. Só que veio o IPEA ali e fez uma nova calibragem desse imposto, dizendo que ele pode passar de 28%, o que aí coloca o Brasil isolado ali no índice de maior imposto sobre consumo do mundo. E antes que você pergunte aquilo, Felipe, mas quem é o IPEA? Quem é que tá falando a verdade? 28, 25? O IPEA é o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada aqui no Brasil. E eles são, na verdade, uma fundação pública federal vinculada ao Ministério do Planejamento e Orçamento. Ou seja, isso quer dizer que ele tem acesso à receita, despesa, um monte de dados ali que vem direto do governo. Então, o que os caras falam tem sentido, tem lastro por trás. No meio disso tudo, ainda tem gente dizendo que o imposto pode ser menor do que 25%. Beleza. Apesar da gente não saber a alíquota que vai ficar, que a gente precisa lembrar que o problema não é pagar imposto em si. O problema é como esse imposto volta para a sociedade. Essa imagem aqui é de 2013, mas o cenário que estava na época ainda é muito parecido hoje. Ela basicamente compara os 30 países que mais pagam imposto de renda do mundo. O Brasil estava aqui na posição número 14, com um imposto de 35% mais ou menos. E ele compara com o índice de retorno ao bem-estar da sociedade, mostrando o Brasil ali na 30ª posição, confirmando que a gente arrecada pra caramba, mas não devolve esse imposto. Além disso, recentemente o Brasil caiu para a posição número 87 no ranking de desenvolvimento humano da ONU. Atrás, inclusive, da Argentina, que está passando por um momento muito difícil economicamente falando. A pergunta que fica agora é, com o imposto maior, principalmente para as empresas, como é que ficam as ações da tua carteira, teus investimentos como um todo? Primeiro, a gente precisa lembrar que as empresas, apesar de elas pagarem mais impostos no momento inicial, o que vai acontecer é que esse imposto vai ser repassado para o produto. O preço dos produtos vai começar a aumentar. Não tem como, a conta não fecha. Se o cara gasta mais, ele vai ter que cobrar mais também. E aí tem uma outra pergunta que fica. Felipe, os dividendos vão ser taxados depois dessa reforma tributária? Eu fiz um vídeo todo somente para falar nisso, vou deixar o card aqui em cima para você conferir no detalhe. E pode ter gente ainda pensando, Felipe, mas agora foi esse governo que está aumentando imposto, o que é que a gente faz com os nossos investimentos? Vale a pena investir ainda? E se o ambiente econômico piorar aqui no Brasil? E aí eu tenho duas soluções para você. A primeira delas é lembrar que a gente nunca foi um ambiente sem hostilidade aqui no Brasil. A gente passou por hiperinflação em 1994, teve crise da bolha imobiliária lá dos Estados Unidos em 2008, teve crise no Brasil aqui em 2016, quando ninguém estava passando crise no mundo, teve Covid em 2020, a gente teve governo de esquerda, de direita, e ainda assim o que a gente vê é a Bolsa de Valores do Brasil subindo pra caramba nos últimos 50 anos, independente de quem era o presidente, independente da crise que estava acontecendo. E é justamente nesses momentos de turbulência que a gente precisa lembrar que a gente está investindo, na verdade, pro longo prazo. E longo prazo não é 1, 2, 3 meses, muito menos um ano. A gente está falando de 20, 30 anos, que normalmente é o espaço de tempo para você começar a viver de renda. E essa história da gente ter um imposto muito alto também não é de agora. Eu procurei uma notícia lá de 2015 dizendo que a carga tributária do Brasil estava subindo para 32% do PIB naquela época. Aí foi pouco, a gente volta mais 10 anos, uma notícia de 2005 dizendo que o peso dos impostos está aumentando naquele ano ali no Brasil. E aí a gente volta mais 10 anos. Notícia de 1995 da Folha de São Paulo, onde a headline era "Basta aos aumentos de impostos", dizendo ali que
a gente estava chegando a 30% do PIB de imposto, onde a gente via o imposto aumentando desde 1993. Ou seja, histórias como essa vão continuar se repetindo. O que a gente não pode é tomar nenhuma decisão de investimentos baseado somente nisso. E aqui que entra a segunda solução para passar bem por esses momentos. É ter uma carteira de investimentos muito bem diversificada. Inclusive com uma parcela da tua carteira alocada em mercados internacionais para você tirar esse risco Brasil do meio. É isso que a gente vê, por exemplo, no modelo balanceado das carteiras dos clientes aqui do Clube do Valor. Pelo menos 15% da carteira desses clientes está alocado em ações lá nos Estados Unidos e tudo isso em dólar. E mesmo para os modelos mais arrojados, a gente mantém sempre uma proporção de pelo menos 25% ali da carteira dos clientes dolarizadas lá nos Estados Unidos. Então, se você ainda tem dúvida que faz sentido manter uma parcela do teu patrimônio fora do Brasil, isso aqui vem para te resolver. E foi justamente por isso que a gente desenvolveu esse e-book que está rolando aí na tua tela, que a gente listou todas as razões que mostram por que existe uma oportunidade de ouro em investir lá no mercado americano nesse momento. Inclusive te explicando a nossa estratégia de investimentos lá dos Estados Unidos, que bateu o benchmark ali, as ações do mercado americano por muito. Para você ter acesso a esse e-book, tudo que você precisa fazer é descer a tela, clicar no primeiro link que está aqui na descrição desse vídeo. No final das contas, a gente vai ter todo mês informações de risco assim no mercado financeiro e para passar por todas elas somente com estratégia de carteira bem definida. Se teve alguma informação desse vídeo que fez sentido para você, deixa o like aqui embaixo, se inscreve no canal se é duvidando, eu vou estar te esperando aqui no próximo conteúdo.